Esta é uma produção do Labri Brasil. Seja assinante do nosso canal e tenha acesso a todo o conteúdo do Labri Brasil. Pedimos que os direitos autorais deste material sejam respeitados. O uso pessoal é permitido, mas não publique esse conteúdo, em nenhum formato, sem autorização do Labri Brasil. Para saber mais sobre nossas programações, acesse o site labri.org.br. Antes de eu me envolver positivamente com Labri abençoou minha vida, né? Quando eu, com várias crises, num contexto bem secularizado, em 2001 e 2002, que eu fiquei na Europa, Labri foi um abrigo para mim, quando eu precisava realmente de ter uma integração da minha fé, né, com a realidade dos desafios contemporâneos. Então, é muito bom a gente estar nessa jornada aqui. Quando a gente fala do tempo, né, Guilherme, a gente assusta, né? 20 anos que a gente fez aquela conferência lá em Maringá, né? Muito tempo. Pessoal, e a Vanessa, gente, me pediu para cumprimentar todos que estão assistindo online nessa conferência, né? Amigos de Labri, mundo afora, que Deus abençoe vocês, vocês possam estar próximos aqui também, mesmo distantes fisicamente, mas que a gente possa ter comunhão nesse período que nós teremos de reflexão sobre um tema tão importante. Bom, gente, o desafio dessa noite é a gente introduzir essa temática. Eu já comentei assim que a minha palestra não vai trazer muitas soluções, tá, gente? As soluções vão vir amanhã, mas eu gostaria de falar sobre esse fenômeno que é da ascensão e do triunfo do self contemporâneo, e que vários autores, tá, gente? O Carl Trueman seria, digamos assim, um daqueles, principalmente no contexto protestante, que melhor articulou esse tipo de análise dessa realidade social. Mas antes do Carl Trueman ser publicado, né, o Guilherme já tem falado aí sobre a revolução afetiva, que tem muita relação com essa temática. Charles Taylor, né, que é um filósofo e também sociólogo, um crítico cultural fantástico, um católico romano, também tem falado muito sobre essa temática. Philip Rieff, né, que é um não cristão na área da psicanálise, né, mas atuou colocando a psicanálise a serviço de crítica cultural e chegou... Gente, ou seja, de várias frentes, muitos chegaram a esse mesmo tipo de conclusão, de que nós vivemos em uma era em que o self nunca esteve tão em evidência e que, ao mesmo tempo, nunca esteve tão fragilizado. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho sobre a ascensão e triunfo do self moderno, e utilizando também alguns insights, principalmente do Carl Trueman e do Charles Taylor, para a gente entender o nosso tempo. E eu gostaria de começar, gente, lendo 4 trechos de matérias jornalísticas, tá? São eventos que ocorreram nos últimos anos e que dão para a gente um panorama mais concreto assim, de como que essa ascensão e triunfo do self tem se dado no nosso tempo. Então, na BBC, em 2 de outubro de 2013, tá? Essa notícia tem mais de 10 anos, mas é algo que tem se repetido, diz o seguinte, essa matéria: um transexual belga recebeu auxílio de médicos para dar fim à própria vida após uma série de operações para mudança de sexo fracassadas. Ele alegou alto grau de sofrimento psicológico. Nathan Verhelst nasceu menina e teve morte assistida na segunda-feira em Bruxelas. 2 médicos atestaram que ele tinha um quadro depressivo cujo caráter não era temporário. No The Guardian, 21 de março de 2024, falando sobre a crise de identidade e a fragilidade da saúde mental da geração que emerge, né? No início da década de 2010, as taxas de doenças mentais em adolescentes tiveram uma forte alta e vem aumentando desde então. Na década de 2020, o número de atendimentos de emergência por automutilação aumentou 188% entre adolescentes nos Estados Unidos. E desse percentual, 48% são meninos, e o restante meninas, ou seja, a maior taxa de vitimação de automutilação, de problemas profundos com a própria identidade entre meninas, mas também afetando meninos. A taxa de suicídio entre adolescentes mais jovens também aumentou 167% entre meninas e 91% entre meninos. Uma tendência semelhante foi observada no Reino Unido e em muitos outros países ocidentais. Então, Jonathan Haidt é um dos autores que tem
tentado interpretar esse fenômeno, né, de uma fragilização constante e crescente, e que ele atribui, né, de uma forma muito sábia, também ao avanço e à exposição de pessoas às redes sociais. E toda essa dinâmica de comparação, de exposição excessiva, de fragilização do self, né, de demonstração de identidades em redes sociais, e essa superexposição e esse quadro, né, de comparação que leva a todo esse tipo de fragmentação do self. Matéria do UOL, de 7/12/2024, o pastor Luiz de Jesus, da Igreja Evangélica Catedral da Família, em Palmas, foi denunciado ao Ministério Público do Tocantins por promover cura gay em um culto, enquanto orava por uma adolescente. E na oração dele, ele disse que ela iria se casar com um homem. E esse foi o tema do processo do Ministério Público. O UOL, 12/8/2018. Um professor americano foi demitido do colégio em que dava aula depois de se recusar a usar pronomes masculinos para se dirigir a um aluno trans, que passou por um processo recente de transição. Abre aspas, o professor dizendo: uso o novo nome, evito os pronomes que ofendem, mas não uso pronomes masculinos para uma pessoa do sexo feminino, afirmou o professor Peter Vlaming durante uma reunião pública realizada pelo colégio para tomar uma decisão sobre o caso na quinta-feira. E ele perdeu seu emprego por causa disso. Ora, são notícias que hoje pululam, né, cada vez mais acerca de como uma relação mais complexa entre esse self contemporâneo tem trazido vários tipos de desafios, né? Um primeiro, que as duas primeiras matérias nos revelam, é da fragilidade desse self. Nós vivemos em um período em que há uma incapacidade de que pessoas tenham firmeza, fundamentos mais inabaláveis, mais seguros para colocar a sua identidade. Então nós percebemos aumento de taxas de morte, suicídios, depressão, vários tipos de problemas, né, em cirurgias de redesignação sexual, o fenômeno trans, né, que hoje é um fenômeno que, segundo o Carl Trueman, é o ápice, né, o fenômeno transexual, ou o T da sigla LGBTQIA+, seria o ápice desse movimento de triunfo do self contemporâneo, mas não é somente esse self fragilizado que é um dos problemas. Há também questões sérias que envolvem a própria sociedade, uma fragilização das estruturas sociais, um tensionamento das relações entre grupos que creem de forma distinta sobre qual é o lugar desse self. Se ele é permitido existir, toda a sociedade tem que se dobrar ao tipo de proposta de que o ser humano seria esse ser que busca constituir um self, independentemente de corpo, independentemente de se ele está num contexto comunitário ou de crenças religiosas naquela sociedade. Ou seja, emerge também, junto com o self contemporâneo, várias tensões sociais, né, que fazem gerar também vários dilemas jurídicos novos. E por isso, essa questão do self contemporâneo não fica somente na subjetividade do indivíduo, mas também tem muitos reflexos sociais. Então, há um aumento da fragilização do self e um aumento da tensão da própria configuração social entre grupos que têm visões diferentes sobre o que seria o fundamento da própria identidade humana e como essas relações de grupos que creem diferente se dá nesse novo contexto. Ora, mas o que seria esse self contemporâneo? E aí nós vamos para uma definição muito básica, a partir de dois autores que, no meu modo de ver, são chave para compreender esse momento. O Carl Trueman, né, que escreveu Ascensão e Triunfo do Self Moderno, e o Charles Taylor, que em todas as suas obras recentes, tá, gente, As Fontes do Self, Ética da Autenticidade, Uma Era Secular, ele trata de forma muito extensa sobre essa nova configuração do self, né, que ele chama de um individualismo expressivo. Mas nas palavras, gente, primeiro do Carl Trueman, ele define esse self moderno com os seguintes termos. O self moderno é aquele que assume o direito de definir sua própria identidade. Assume o direito de definir sua própria identidade. Mas é um self desvinculado de qualquer realidade estável. E, portanto, ele está condenado à frustração e à fragmentação. É um self que exige reconhecimento, um tema importantíssimo para entender
as implicações políticas desse fenômeno. É um self que exige reconhecimento, mas não consegue fornecer uma explicação coerente de por que esse reconhecimento deve ser concedido. E em um mundo em que o self é soberano, a sociedade se torna apenas um conjunto de indivíduos competindo pelo poder sob o pretexto de exigir respeito por suas próprias identidades subjetivas. Deu para capturar, gente, a essência dessa descrição do Carl Trueman? Então, o self, ele tem contemporâneo, ele busca esse direito de definir a própria identidade, mas, ao mesmo tempo, essa identidade do self está desvinculada de qualquer realidade estável, seja de convenções tradicionais, sociais, seja de princípios religiosos, da crença em Deus, de a convicção de que existe uma lei natural, ou de que a própria natureza, e os elementos básicos, por exemplo, na configuração da sexualidade do que é o ser humano, não seriam bases para a constituição desse self. Então, esse self, gente, ele está, por assim dizer, levitando, ele está totalmente descolado de qualquer tipo de realidade que dê um sustento firme para ele se constituir. E o paradoxal é que, ao mesmo tempo em que ele é extremamente frágil e ele não sabe se definir a partir de nada que é externo a ele mesmo, o self, há uma luta intensa em termos políticos para que esse self seja reconhecido. E é um paradoxo, porque o Trueman fala, olha, porque ao mesmo tempo que há uma luta pelo reconhecimento, há uma dificuldade de identificação do que seria esse self, de que seria, digamos, o objeto desse reconhecimento jurídico e que leva a tanta tensão política. Já Charles Taylor, na obra A Ética da Autenticidade, ele vai para um caminho muito próximo da definição do Trueman. E para o Taylor, algo que é muito importante no projeto dele, é de que não haveria problema em buscar, digamos, uma prática de constituição da identidade a partir de escolhas autênticas. Ele não é contra, digamos assim, esse ethos de que cada um, num contexto muito plural, de alguma forma, todas as propostas de formação da identidade do eu, esse indivíduo ocidental em contexto secular, ele sim, digamos, tem que ser, em alguma medida, autêntico. Ele tem que passar por um tipo de filtro da consciência pessoal para escolher essa identidade. O problema do Taylor é o seguinte, é que a grande questão de uma era secular do Ocidente é que a autenticidade se torna um programa ético. A busca da autenticidade se torna um fim, quando para o Taylor ela devia ser, no máximo, um meio para se alcançar uma identidade fundada em algo que seja mais sólido do que somente a busca de ser autêntico. Então, um grande projeto do Taylor é incentivar aqueles que vivem numa era da autenticidade a buscar fundamentos mais sólidos para ancorar uma identidade. Principalmente, segundo o Taylor, para você ter a capacidade de gerar bem comum, de se importar com o próximo, de sair de dentro de si mesmo, de ajudar o aflito, de ajudar o oprimido. Ou seja, o Taylor até utiliza muito das categorias de fontes mais cristãs ou judaico-cristãs para estabelecer um convite a esse self autêntico a se, digamos, levantar para além de si mesmo e de buscar um fundamento que não seja somente a busca em ser autêntico. Porque, segundo Taylor, isso é um individualismo que acaba erodindo e fazendo erodir não somente a identidade pessoal, mas também o próprio tecido social. Então, nas palavras do Taylor, em Ética da Autenticidade, ele diz o seguinte, e o termo que ele utiliza é individualismo expressivo. O individualismo expressivo é a ideia de que cada um de nós tem seu próprio modo de realizar a nossa humanidade, e que é importante encontrar e viver de acordo com o nosso próprio caminho, em vez de nos conformarmos ao modelo imposto de fora. E lembre-se disso, gente, essa questão da resistência a qualquer tipo de influência externa sobre a constituição desse self é fundamental e a gente vai explicar o porquê que isso é fundamental. Então, o Taylor define nesses termos e continua. Seja pela sociedade, ou seja, em vez de nos conformarmos ao modelo imposto de fora, continuando, seja pela sociedade, pela tradição ou por autoridades hierárquicas. E ele enfatiza mais à frente, porque não se trata apenas de fazer o que quiser, mas de uma busca ética por viver em conformidade com a própria natureza interior. Ou seja, abre aspas para Taylor de novo, numa citaçãozinha bem curta, ser fiel a si mesmo torna-se um dever. Ser fiel a si mesmo torna-se um projeto ético, um dever que está por trás de toda essa constituição desse self contemporâneo.
E algo interessante que o Taylor nos ajuda a ver é que, para o próprio Taylor, o ser humano é um ser que sempre busca algo fora de si mesmo para constituir um self. O Taylor acredita, né, que o ser humano ele é um ser que está sempre em busca de uma identidade e ele habita sempre um espaço moral onde alguns bens que constituem sua identidade, eles vão formar, em larga medida, a consciência que nós temos acerca de nós mesmos no mundo. O problema para o Taylor, então, não é que o self humano ele é relacional, ele busca, de alguma forma, algo no qual ele imitar, no qual ele se inspirar, ou bens aos quais perseguir. O problema para o Taylor, e a crítica dele é, quais têm se tornado esses bens mais constitutivos da identidade do contexto contemporâneo ou do Ocidente contemporâneo? E a obra do Taylor, em larga medida, como as fontes do self e a própria obra Uma Era Secular, é demonstrar que as fontes do self contemporâneo estão muito fragilizadas. Não há como você sustentar, por exemplo, a beneficência, o amor ao próximo ou a busca de bem comum, se o bem mais constitutivo do meio contemporâneo é o próprio self, ou seja, é a própria autenticidade. Esse é o bem constitutivo. É de que eu serei autêntico em todas as minhas escolhas e nada que há de fora vai se impor sobre essa busca de autenticação de quem eu sou. E a grande pergunta que o Taylor fala é o seguinte, olha, é possível isso? Porque se a gente constrói uma sociedade em que o self autêntico se torna o bem constitutivo ou o hiperbem, de fato a gente está o quê? A gente está reconfigurando toda a ordem social e criando grupos semelhantes a nós que vão colocar esse projeto como se fosse um projeto individual, mas ele acaba se tornando coletivo. E para o Taylor isso é um grande desafio, porque essa busca por autenticidade enquanto um fim fragiliza novamente, não somente a identidade do indivíduo, mas também a própria sociedade. Porque, segundo o Taylor, nem de forma básica, o self não pode se tornar a finalidade do projeto de constituição de identidade, mas algo fora e que estaria presente na cultura e que, para o Taylor, a religião cristã é fundamental para oferecer bases mais sólidas e confiáveis para esse self. Bom, gente, a pergunta que surge nesse momento da nossa reflexão é, de onde surgiu esse projeto de constituição de um self que leva, né, a esses dilemas contemporâneos, da fragilidade do self, da incapacidade de você ter uma segurança, né, uma firmeza para fazer escolhas na vida. Esse self que está tão fragilizado, né, que você, a cada dia, tem que criar até mesmo novas siglas para constituir novos horizontes de possibilidade que esse self tenta se identificar. E nós temos aí, nesse contexto também, vários tipos de políticas de identidade, né, que passam a reforçar esse discurso muito forte, né, de que as identidades elas são, digamos, constituídas de formas diversas e que nenhuma é inerentemente superior às outras. As políticas de reconhecimento ganham um papel muito fortalecido nesse contexto e, ao mesmo tempo, né, que esse self, digamos assim, buscou a emancipação contra todas as autoridades externas a ele, era o momento de ele dizer o seguinte, finalmente sou livre. Esse é exatamente o momento em que ele diz, olha, não somente não sou livre, eu estou despedaçado, eu estou fragilizado, fragmentado. E isso, um pequeno olhar sobre os problemas de nossa cultura revelam que essa é uma realidade. E, de novo, com consequências sociais muito graves. Então, sobre a pergunta, quais são as origens históricas desse desenvolvimento, há um acordo entre esses autores que têm analisado isso, de que o movimento romântico e um tipo de ética, ou um ethos, ou uma sensibilidade que surge nesse movimento romântico, gente, do século XIX seria o ápice aí desse movimento, mas ele se desdobra também para o século XX, seria, digamos assim, um tipo de reação cultural específica, que eu vou falar um pouco desse contexto, que começou por um grupo, né, de poetas, de artistas e de filósofos, mas que, de repente, aquele tipo de proposta de configuração do self na era moderna, ele se torna simplesmente a força motora principal de formação de identidade na cultura. E para a gente falar um pouquinho desse contexto anterior, de por que o romantismo surge como esse projeto de constituição inicial, tá, gente? Inicial desse self, é importante aqui a gente ter o auxílio de uma crítica e um olhar cultural do Hermann Doivert, que é um teórico muito querido, né, e próximo também da tradição do Labrie. E o Doivert dá uma explicação básica sobre o projeto moderno,
que basicamente, gente, é um projeto de emancipação do self ou do ser humano em relação a toda a tradição. Seria um projeto fundamental de liberdade humana. Ele tem muitas raízes fortes no Renascimento, né, na tentativa de você questionar todas as autoridades, seja religiosas, sejam autoridades sociais, e isso, gente, vai desembocando em um tipo de grande, né, projeto cultural que acaba por se tornar dominante no Ocidente. Então, quando a gente fala do humanismo secular ocidental, a gente fala desse grande projeto, né, do ser humano se colocar no centro de tudo e tentar constituir uma liberdade sem aquelas categorias anteriores, seja da cultura clássica, né, das filosofias clássicas, seja da fé cristã, e há essa grande internalização de todo o projeto moderno, né, do ser humano tentar reconstruir todas as coisas a partir de si mesmo. Isso, gente, inclui Descartes, inclui Spinoza, inclui Hume, Locke, né, vários pensadores, ou seja, é um grande movimento que tem variações internas, né, em termos de método filosófico, mas é um movimento que predomina no Ocidente. Agora, o que o Doived menciona, que é muito importante para a gente perceber a origem do próprio romantismo, né, porque o Carl Trueman não vai muito assim para além do romantismo, né, ele já surge com o romantismo como aquele que é o pontapé inicial, mas o que o Doived tem de insight é muito precioso, é que o romantismo, basicamente, ele é uma reação de um tipo de dialética ou uma tensão que a própria modernidade carregou dentro de si desde as suas origens, e que o Doived define nos termos de, por um lado, a humanidade na era moderna tem a pretensão de dominar a natureza, por meio do conhecimento científico, da explicação da causa de todas as coisas, do uso da matemática, né, para explicar todos os fenômenos da natureza. Nesse contexto, a gente tem o surgimento e o predomínio do mecanicismo, né, como um modelo importante nas ciências naturais e assim por diante. E o problema, gente, desse impulso pelo domínio da natureza, por esse motivo da natureza, é que a própria liberdade humana que teria sido almejada inicialmente, ela começa a ser perdida, né? Porque o próprio ser humano sem Deus, sem transcender a própria natureza, ele passa a se questionar o seguinte: olha, nós também somos parte da máquina. Nós também somos parte dessa grande engrenagem natural. Não há liberdade real nesse processo. E aí, gente, esse tipo de programa, né, muito orientado para ciências naturais, para a aplicação desse conhecimento na tecnologia, no domínio da natureza, para fins também econômicos, essa grande máquina que ainda continua a ter, digamos, uma influência muito forte nessa estrutura mais material da nossa sociedade, ela é, então, crescentemente resistida por esse movimento que nós chamamos de romantismo, e cujos principais articuladores foram principalmente poetas e artistas, né? Então, a gente tem o Wordsworth, a gente tem o Schelling, a gente tem William Blake, né? A gente tem todo um movimento. O próprio Kant, né? Ele tem uma relação com a origem do romantismo, quando ele discute a própria estética transcendental dele. Então, você tem um movimento muito forte que vai se alinhando, né? E aí, dentro desse movimento, a gente pode incluir personagens como o próprio Nietzsche. O Taylor, gente, que é um católico, ele coloca até mesmo os avivamentos ingleses como parte desse projeto romântico. E aí eu discordo do Taylor, né? Mas ele, como católico, ele sempre tem, digamos, algo para acusar o protestantismo em vários contextos, apesar da análise dele mais abrangente ser muito interessante. Então, gente, o romantismo surge como essa tentativa de buscar um tipo de orientação para afirmar uma liberdade que estava se perdendo nessa sociedade que queria dominar tudo, conhecer tudo e fazer todas as coisas como se tudo fosse uma máquina. Gente, está dando para seguir? E isso é importante porque esses passos vão nos dar uma clareza muito grande sobre o grande desafio desse self moderno. E então, gente, o primeiro passo nesse processo é, segundo Trueman, né, e o Taylor também concordaria com isso, é que com o romantismo há um tipo de retorno do homem para dentro de si, mas veja bem, gente, não pela busca de uma consciência honesta de quem nós somos, né? Muitos cristãos vão falar que o caminho do autoconhecimento é importante, né, de você voltar para si mesmo. Mas, por exemplo, Calvino, ao falar isso, ele diz claramente que ao homem buscar o conhecimento de si mesmo, ele simultaneamente é levado a buscar o quê? O conhecimento de Deus. Calvino, Agostinho, a tradição cristã fala isso,
que o retorno para dentro de si, honestamente, nos leva a uma busca por Deus, porque o homem percebe não somente o seu vazio, mas também a sua incapacidade de ser justo e bondoso. No romantismo, gente, há um tipo de olhar completamente distinto. Há uma ênfase muito forte nos românticos de que dentro de nós estaria uma centelha de bondade, de pureza primitiva, que foi simplesmente corrompida por essa civilização muito mecânica, essa civilização muito racional, e de que, na verdade, são essas estruturas sociais externas a nós que corrompem aquela bondade inata que está dentro de nós. Ora, gente, um autor que é chave para o Truman é o Jean-Jacques Rousseau. E é muito interessante. Um exemplo, acho que esclarece de forma muito básica. Rousseau talvez tenha sido o segundo autor mais importante no Ocidente a escrever um livro cujo título foi Confissões. O primeiro a escrever foi Agostinho. Mas veja bem a diferença abissal dos dois projetos. Agostinho escreve um livro em que ele confessa a sua necessidade de Deus ao próprio Deus. São confissões abertas, claro, de forma literária, a quem quiser ver, né, os dilemas de Agostinho e a luta dele contra o seu próprio pecado e a sua luta pelo anseio pela graça de Deus, e isso é externalizado, mas essa relação consigo mesmo em Agostinho é totalmente voltada para Deus. Confissões de Jean-Jacques Rousseau, ele não confessa para Deus nenhum. São confissões de alguém que somente quer abrir o seu coração, mas sem nenhum tipo de conclusão de que ele precisasse de algo fora de si mesmo, que é um projeto completamente antagônico ao projeto de Agostinho. Não há Deus como interlocutor. A própria autenticidade do ato de se abrir numa obra literária é o fim e o objetivo de Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, vejam como eu sou autêntico e eu me torno transparente diante de vocês. Em uma outra obra de Rousseau, há uma citação famosa dele que faz transparecer esse tipo de retorno à subjetividade, como se ali estivesse, por assim dizer, um fundamento no qual nós constituímos nossa identidade, né? Um self puro, não corrompido, bondoso por natureza, primitivo, que está sendo simplesmente oprimido e roubado pela civilização, pela tradição externa e também pela religião. Na obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade, Rousseau diz o seguinte: o homem nasceu livre e por toda parte ele está acorrentado. Aquele que se crê o senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles. Como essa mudança se deu, eu ignoro. O que pode legitimá-la, eu creio poder resolver esta questão. Preste atenção, a bondade natural do homem, como todas as suas paixões primitivas, é de tal modo moderada em seu estado natural, que mesmo sem lei, sem chefe, ele vive mais pacificamente do que sobre as leis da própria sociedade. Perceberam, gente? As paixões naturais do homem, fora desse contexto de imposição social, faz com que essa bondade, ou faria com que essa bondade natural emergisse. Mas o problema estaria em tudo aquilo que é externo ao homem, religião, a sociedade, os valores, os princípios. Ora, gente, isso já nos dá uma pista de para onde a sociedade ocidental vai caminhando com essas ênfases. E aqui nós temos, após esse movimento romântico, um tipo de explosão de outras propostas e críticas à tradição que são, por Charles Taylor, chamadas, né, de forma muito genial, ele criou um termo, né, do efeito nova. Ou seja, aquela crítica inicial à fé cristã e o início desse processo de racionalização, segundo Taylor, gerou uma compressão tal nas pessoas e na sociedade que você surge como uma explosão. E o efeito nova é um evento, né, astronômico, explicado pela física, de que quando uma estrela vai iniciar a sua vida, né, ela como que deriva a energia de outra estrela, se torna uma anã branca e de repente tem um fenômeno de explosão em que muita luz é lançada. E o que o Taylor diz é que basicamente foi isso que ocorreu. A tentativa de suprimir a fé cristã inicial, e o deísmo teria sido o projeto principal disso, gerou tanta pressão na sociedade e na identidade humana no Ocidente,
que o que veio após isso não foi um humanismo coeso, mas foi uma explosão de várias opções. O Carl Trueman não utiliza esse termo, mas ele diz o seguinte: olha, após esse primeiro passo do romantismo, o que nós temos é o seguinte, é o tipo de reforço em várias frentes daquilo que era o fundamento da identidade humana em um contexto mais tradicional. Ou seja, em várias frentes houve uma crítica ferrenha e muito similar em termos de consequências posteriores de colocar toda a estrutura da sociedade, toda a fixidez de uma ordem criacional, ou a ideia de que o ser humano é um ser que tem algum tipo de essência natural, tudo isso foi abalado por esse movimento, né, de múltiplas críticas, e 3 seriam os autores que cooperaram para isso, tá, gente? Ou seja, para fazer com que o projeto romântico se tornasse mais plausível, fosse um projeto, digamos, mais desejável, sendo que aqueles antigos fundamentos que alicerçavam a identidade são abalados. Então, por um lado, você tem uma crítica como a de Nietzsche, né, que rejeita todo o significado transcendente, proclama a morte de Deus e convida, por meio da sua obra, a construção de um tipo de novo homem, né, o que ele chama de além do homem. A tradução do Ubermensch mais adequada seria além do homem. Ou seja, não há uma entidade fixa, uma essência humana, e que nós temos que constituir, quase que como artistas, criar uma nova humanidade, um novo tipo de identidade humana. O individualismo radical de Nietzsche, abre aspas para Trueman, e a rejeição do significado transcendente deixam o self sem uma opção a não ser criar seus próprios valores, uma premissa fundamental do individualismo expressivo moderno. Em outra frente, né, e por isso eu retomo aqui o tema e o termo efeito nova do Charles Taylor, de uma frente muito distinta surge, por exemplo, o marxismo, um movimento com um outro tipo de inspiração. O marxista dificilmente iria concordar em alguma coisa com o nietzschiano, né? Se os dois fossem discutir numa sala, ninguém ia sair satisfeito da conversa, mas a crítica marxista também lança um tipo de ácido que começa a erodir a confiança, principalmente nas instituições mais tradicionais da sociedade, mas agora por uma outra via. Marx passa a reduzir as normas sociais a uma superestrutura que deve ser questionada como algo legítimo. E diz que essa estrutura é inerentemente má e ela não permite que a bondade original e inata do ser humano, gente, por isso, Nietzsche e Marx podem ser considerados também como formas de expressão do romantismo, porque os dois tinham essa noção de que o ser humano tem que se criar a partir de um novo centro de referência, né? E para o Marx, esse self emergiria somente depois da Revolução, desse homem bom que compartilharia todas as coisas. Abre aspas para Carl Trueman, a crítica materialista de Marx reduziu todas as normas morais e sociais a construções ideológicas, abrindo caminho para a noção moderna de que a identidade é um campo de batalha, muito importante isso, gente, que visa a libertação. Abrindo caminho para uma noção moderna de que a identidade é um campo de batalha para a libertação. E o terceiro desses cavaleiros aí do Apocalipse, né, da crítica social, que muitos colocam como os mestres da suspeita, né, seria Charles Darwin, que não é um romântico, né, mas cuja teoria teria trazido também um reforço da crítica a uma ideia de estabilidade que havia antes daquilo que é o homem. Então, em Darwin, nós temos o apagamento, por assim dizer, da ideia de que há uma essência fixa para a humanidade. E há uma proposição também de que um processo cósmico e social cego e destituído de sentido é o que trouxe todos nós a esse estágio de vida animal sobre a Terra. Abre aspas para Trueman, a teoria da evolução de Darwin despojou a humanidade de qualquer essência fixa, tornando o self uma construção maleável em um universo sem significado inerente. Então, percebem? Há um desafio muito forte que o modernismo colocou à tradição antiga do Ocidente, né, clássica e também cristã. O romantismo surge como uma resposta, e aí, simultaneamente, várias frentes passam a desestabilizar aquela ordem que antes dava essa segurança para a identidade pessoal e social. E você tem esses 3 elementos por frentes diversas que chegam a um tipo único de consequência, de que todas as estruturas, fundamentos
que eram mais sólidos passam a estar abalados. Na ciência darwinista, ou no uso dos insights da ciência darwinista, na crítica econômica de Marx e no romantismo mais estético, né, de Nietzsche. Então, nós chegamos a um segundo momento da história de constituição do self moderno, que é o quê? Primeiro, os românticos viam na subjetividade algo bom, que deveria ser buscado. Você deveria buscar a recomposição da sua vida a partir desse self que, segundo o Rousseau, nasceu livre, mas agora está acorrentado. Então você tinha só uma ênfase para buscar esse self, essa pureza interior, essa bondade interior. Neste segundo grande momento, você tem uma associação crescente de que a busca da autenticidade desse self, isso é muito importante, se relaciona intimamente com o elemento da sexualidade humana. Isso é muito importante, tá, gente? Então você tem, primeiro, uma psicologização do self, e num segundo momento, você tem cada vez mais uma associação de que o self se expressando de forma desinibida, espontânea e autêntica, ele vai incorrer necessariamente em um tipo de experiência de sexualidade sem tabus, desinibida e muito desimpedida por qualquer tipo de norma ou valores tradicionais. Então você tem essa associação forte do self com a sexualidade humana. Ora, e o autor que mais representa isso, né, e que a gente sabe que até hoje tem um tipo de influência nesse contexto, é Freud. Então, para Freud, o self basicamente se constitui a partir de tensões ou pulsões sexuais. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, Freud cita com essas palavras: a sexualidade é a função central do ser humano. Não apenas do que diz respeito à reprodução, mas como fonte de energia psíquica. Ou seja, a pulsão sexual é basicamente o motor que move o ser humano. E aí, gente, há um tipo de sexualização da vida humana, né, do nascimento até a morte. E pela primeira vez, gente, há uma sexualização da primeira infância. E em Freud, então, a sexualidade passa também a explicar as relações de neurose e psíquicas desde o nascimento da criança, na relação com a mãe, no amamentar, né? Você tem toda essa projeção de um olhar muito denso da sexualidade como constitutivo de quem nós somos. E isso é algo que tem muito peso na constituição desse self contemporâneo. E é óbvio, gente, que a sexualidade cristã, ou a ética sexual cristã, ela é confrontada diretamente por Freud. Então, já no livro O Mal-Estar da Civilização, abre aspas para uma citação do que Freud diz: a exigência cristã de abstinência sexual total fora do matrimônio, e mesmo dentro dele, quando voltada apenas à reprodução, claro que aqui é uma crítica mais à ética sexual católica, né, que, digamos, associa fortemente intimidade sexual com reprodução, e ele continua: impõe aos indivíduos um sofrimento psíquico intolerável. Essa renúncia pulsional não produz virtude, continua Freud, mas neurose. E a civilização paga o preço com a infelicidade generalizada. Então percebam que para Freud a ética sexual cristã é, por assim dizer, o grande inimigo a ser combatido. A infelicidade de todos nós, Freud coloca na conta de quem? Dos pastores, dos padres, dos teólogos e da própria tradição cristã. Está muito claro isso aqui. Então, nesse momento, gente, um terceiro movimento ocorre. Primeiro, a psicologização do self. Segundo, a sexualização desse self, originariamente sexualizado, psicologizado pelos românticos. E no movimento, gente, que é até, para alguns, um movimento difícil de discernir, você tem uma politização crescente desse self sexualizado. Ou seja, se a plenitude da vida ela está relacionada com o desfrute desinibido, desimpedido das pulsões sexuais humanas, e Freud, gente, ele era um moralista, tá? Freud ele achava que sim, a gente tinha que ter imposições de normas para frear. Por quê? Porque senão a vida seria um caos, do mais forte abusando do mais fraco,
guiados pela pulsão sexual. Então, para Freud, sim, para viver em civilização, a gente tinha que, de alguma forma, conter esse impulso sexual. E que, portanto, a nossa vida é uma vida de sofrimento, sim. Ele talvez aí abraçaria um pastor e um padre e diria, eu acho que não tem jeito mesmo, não. Porque para viver com o mínimo de ordem em sociedade, a gente vai ter que, de alguma forma, podar, retirar esse desejo nosso pela felicidade, pelo meio do prazer e da sexualidade. E então, de repente, surge uma corrente que começa a pensar o seguinte, bom, se nós somos seres basicamente bons por natureza, se as instituições mais tradicionais, principalmente aquelas que tentam tirar o nosso desfrute livre da sexualidade, é que nos trazem infelicidade, puxa vida, então eles é que nos oprimem. Se nós somos plenos apenas quando nós desfrutarmos livremente desse impulso sexual, e aqui, gente, veja que o pessoal está meio que abandonando Freud, né? Então, de alguma forma, a gente tem que lutar contra essas instâncias que trazem culpa no desfrute da sexualidade, que afirmam instituições como o casamento monogâmico, que seriam, e aí começa, tá, gente, o discurso do que Truman chama de um casamento forçado. Gente, o termo no inglês original é o casamento sob ameaça de espingarda, tá? Mas como isso não é normal aqui em português, eu traduzi pelo casamento forçado, do insight freudiano, psicológico, com uma crítica e um olhar de conflito e opressão que derivou-se da teoria marxista. Ou seja, aquela categoria econômica primária de opressão e oprimido que os marxistas tinham, na virada do século XIX para o XX, ela passa a ser o quê? Readequada para entender a opressão, agora não mais em termos de detentores dos meios de produção e os trabalhadores, mas em quem é o oprimido? É a pessoa que está sob o peso imposto por essas instituições que defendem uma sexualidade tradicional. E a opressão passa a ser vista, gente, basicamente em termos psicológicos e sexuais. Isso é muito importante. Então, gente, não se surpreendam, né, porque que há um fosso muito grande entre a antiga esquerda, que tinha inspiração mais marxista, e as novas esquerdas, que têm um tipo de olhar para a opressão muito mais voltado para políticas de identidade. E não se surpreendam que os opressores mudam também, percebem? Porque o opressor já não é mais o capitalista, o detentor dos meios de produção. E a opressão não se dá mais em termos econômicos, agora a opressão se dá em termos psicológicos, de imposição de normas tradicionais que constituem a família patriarcal como, digamos, o núcleo social e que, ao pregarem a castidade, a abstinência, a continência, retiram do self e do eu aquilo que há de mais pleno na vida. Então, morte, digamos assim, não aos capitalistas, né, mas morte aos tradicionalistas no campo da sexualidade. Isso é tão forte que grande parte do movimento, por exemplo, né, chamado da Escola de Frankfurt, eles passam a almejar por um movimento de revolução sexual como, veja bem, e pasmem, como a solução para os nossos problemas, tanto psicológicos quanto sociais. Então, a partir da década de 20 do século XX, você tem uma articulação de vários autores que vêm com esse mesmo tipo de ênfase, de que você teria de ter uma revolução no campo da sexualidade para que não somente o ser humano fosse pleno, mas que também a própria sociedade fosse mais justa e igual. Gente, um autor que é, digamos, o epítome desse tipo de reflexão sobre a necessidade humana e a sociedade é Wilhelm Reich, que foi quem escreveu, no início do século XX, um livro chamado A Revolução Sexual, que depois foi, digamos, tentada de alguma forma pelo movimento como os beatniks, né, que foi um experimento antecessor da Revolução Sexual de 60, mas que tinha muito mais articulação filosófica, poética, né? Então, é interessante a gente voltar para o beatnik também para saber disso, e que desencadeou mais tarde, gente, em todo o processo de revolução sexual do Ocidente nas décadas de 60 e 70. O próprio Reich foi considerado um dos principais, digamos, articuladores no campo do pensamento dessa necessidade de uma revolução sexual. E ele diz, em um dos seus livros, o seguinte, e o livro é A Revolução Sexual. Abre aspas, Wilhelm Reich. A moralidade sexual cristã
é a mais poderosa ferramenta de opressão da estrutura patriarcal. Percebem, gente? Não é mais o detentor dos meios de produção, é a moralidade sexual cristã. Ao condenar o prazer sexual como impuro e reduzir o amor ao instinto de reprodução, a Igreja criou gerações de indivíduos temerosos, reprimidos e submissos ao poder autoritário. O céu do cristianismo foi construído sobre o inferno dos instintos naturais. Wilhelm Reich. Em outra obra chamada A Função do Orgasmo, ele diz: perceba todo o discurso de unidade, de plenitude, de integridade, tá? Psíquica e também social. A unidade e a congruência entre cultura e natureza, trabalho e amor, moralidade e sexualidade, almejadas desde tempos imemoriais, continuarão sendo um sonho enquanto o homem continuar condenando a demanda biológica por gratificação sexual natural, entre aspas, orgástica. Ou seja, enquanto o homem impedir a sua busca livre, desinibida, desimpedida do prazer sexual, né, dessa meta orgástica, o homem vai continuar cindido dentro de si, vai continuar cindido em termos sociais e assim por diante. Ora, gente, é a partir desse contexto que surge, né, aquilo que a gente chama do triunfo do self, contemporâneo e moderno. Por quê? Porque a revolução sexual, ela sim ocorre. E você tem, pela primeira vez, após várias centenas de anos, um tipo de programa de constituição de identidade e de self, individual e também social, que passa a se tornar, gente, veja bem, defendido pela grande mídia no contexto ocidental. A igreja cristã passa a se tornar um inimigo nesses contextos. E nos desdobramentos, gente, posteriores à Revolução Sexual, tá? Ou seja, nessa fragmentação do que a Revolução Sexual trouxe, que para o Carl Truman, o T, a letra T da sigla LGBTQIA+, é, digamos, o ápice daquilo que ele chama de o self moderno, você tem, finalmente, um tipo de apoio social amplo e, pasmem, grande parte dos patrocinadores dessa pauta eram aqueles que, na ótica de uma antiga crítica de esquerda, eram os opressores. Ou seja, os grandes conglomerados empresariais passam a patrocinar essa pauta. Por quê? Porque eles saíram do alvo, percebe? Eles já não são a causa de opressão. Agora, os opressores são, basicamente, na linguagem de Freud ou de Reich, a igreja, são os cristãos, são aqueles que defendem um tipo de ética tradicional. Por quê? Porque eles se colocam na frente desse trem, né, que vai rápido sobre os trilhos, que é o trem da constituição do self como centro de organização da própria sociedade. De uma constituição do self autêntico como um projeto individual e que deve ser amparado socialmente. E a grande questão que nós temos aqui é que este movimento, ele, de fato, como Truman defende, ele triunfou. Então, Truman diz, olha, gente, o que eu vou fazer aqui é tentar um diagnóstico e uma análise de algo que já é uma realidade. Já é uma realidade. Esse self, ele se tornou, por assim dizer, a voz dominante em termos culturais no contexto ocidental. Por isso, aquelas matérias e aquelas notícias que eu li no início vão se tornar e têm se tornado cada dia mais comuns, porque de fato a gente vive isso. Por isso a dificuldade com as redes sociais, né? Por isso a comparação, por isso a fragilidade do self, por isso a densidade e o aumento exponencial de problemas psíquicos. Por isso o terapêutico se tornou a palavra do momento. E o Philip Rieff já cantava essa pedra há algumas décadas, né? Nós transicionamos do homem religioso para o homem terapêutico. A pergunta do homem religioso era como eu posso me salvar. A pergunta do homem terapêutico é: o que eu posso fazer para ter bem-estar, para me sentir bem? E o próprio Charles Taylor, no livro Uma Era Secular, diz que isso tem um risco profundo, porque quando você torna todos os dilemas humanos compreensíveis, tá? Não é que isso é tornado, mas há uma intenção de tornar todos os dilemas humanos redutíveis a explicações psicológicas somente,
Você tira do ser humano, nas palavras de Taylor, a capacidade de lidar com dilemas morais profundos da luta do bem contra o mal. Se você diz para um paciente que a questão dele é somente uma patologia que pode ser curada por algum tipo de terapia, gente, aqui não é uma crítica, tá? Psicologia como ciência, de forma nenhuma, mas é uma crítica ao ethos geral da sociedade que tende a excluir do ser humano os conflitos básicos que sempre permearam ele, que são conflitos éticos profundos, cósmicos, de forças boas contra más, da necessidade que nós temos de amar o próximo e a nossa incapacidade de realizar isso. E o Taylor diz, olha, de fato, o que nós tornamos é que os problemas humanos ficaram muito superficiais e que você isenta as pessoas de uma consciência mais profunda de que os dilemas que ela tem são dilemas de vida ou morte, são dilemas entre tempo e eternidade, são dilemas profundos, que a religião sempre auxiliou o ser humano. E claro, o Taylor, como cristão, acha que a religião cristã responde de forma muito adequada, com a graça e com o amor de Deus nesse contexto. Mas quais são as consequências deste processo? E eu já falei, né, no início aqui da conferência que hoje eu só vou levantar a bola para o pessoal amanhã, gente, cortar, porque eu não vou trazer solução hoje, porque a conferência é voltada para a gente refletir sobre como lidar com essa cultura do self e qual seria a resposta cristã para isso. Mas, para a gente aumentar um pouquinho o discernimento do que esse movimento tem conduzido, a gente pode pensar em algumas consequências desse processo todo de constituição desse self contemporâneo como centro de organização da vida, da identidade e da sociedade. Primeiro, gente, uma profunda fragilização da identidade. Como nós vimos naquelas notícias originais, a luta por emancipação do self não tornou o indivíduo contemporâneo mais forte em relação aos desafios da vida. Pelo contrário, tornou ele muito frágil em relação aos desafios da vida. Não há fontes firmes para o self se ancorar. A fluidez e fragilidade da tarefa de constituí-lo, sem essas fontes, conduz ao ponto da ruptura. Ora, gente, a própria obra As Fontes do Self do Taylor, nas entrelinhas, é basicamente isso. É uma tentativa de dizer o seguinte, olha, tem muita coisa boa no nosso mundo contemporâneo que a gente pode afirmar, mas sem uma fonte mais profunda que a gente tem que, digamos, resgatar do passado da nossa cultura, a gente não vai conseguir ir caminhando adiante. E o Taylor tem isso como um projeto e um programa. Nas palavras do Truman, abre aspas, o triunfo do eu psicológico nos libertou de antigas restrições, mas ao custo de nos deixar à deriva em um mundo sem âncoras morais ou metafísicas. Eu quero constituir meu self. Onde você vai constituir? A partir de quê? Ninguém tem uma resposta. E aí o que surgem são múltiplas narrativas que tentam seduzir esse self, para que ele se apegue a algum tipo de identidade local, de uma identidade digamos, tribal, ou de uma identidade por meio de uma ideologia. E todas essas narrativas passam a competir por um self que é muito fragilizado. E essas próprias narrativas são muito superficiais, elas não têm substância para sustentar a identidade humana. Então há uma politização também da identidade. A identidade é fragilizada, ela é politizada. Esse estado de coisas, né, ele pode ser resumido da seguinte forma, de que se o eu é constituído em torno de desejos internos, então há as demandas crescentes por reconhecimento. Ou seja, o self que eu constituí ou o meu grupo constituiu, ele tem que ser reconhecido publicamente. Então você tem uma luta e uma corrida por políticas de reconhecimento e por discursos identitários muito radicais, em que há uma vitimização de certos grupos com certas identidades e a externalização de toda a culpa em grupos externos a si. Isso conduz a culturas de vitimização, militâncias identitárias e uma fragmentação social. Quando a identidade está enraizada na autenticidade psicológica, a sociedade se fragmenta em grupos que exigem validação constante de suas experiências subjetivas. E olha o que é interessante. Quando a crítica ao que ocorre na sociedade, ou aos problemas da sociedade, eram mais estruturais, como, por exemplo, o sistema de produção econômica, né? Pega o marxismo clássico, você tinha categorias racionais para discutir as coisas.
Um outro problema que essa ascensão e triunfo do self contemporâneo traz é de que existe um declínio profundo da capacidade de diálogo racional. Por quê? Porque todos os discursos, e aqui Foucault é alguém importante nisso, todos os discursos, de alguma forma, são uma tentativa de imposição de uma identidade externa àqueles grupos. E aí, o que antes era resolvido racionalmente passa a ser resolvido emotivamente e por meio do apelo emocional e pelo grito, literalmente. E aquilo que era injustiça ou irracionalidade passa a ser tratado como fobia. O problema são as fobias. Veja bem, a constituição do self é psicologizada e a própria judicialização da discussão também recebe termos psicológicos, porque aí você começa a criminalizar fobias. Gente, mas o que é uma fobia? Se eu tiver um valor que discorda com a constituição identitária de certo grupo, isso quer dizer que eu tenho medo disso? Percebem? Então você tem um tipo de fragilização social e as categorias para lidar com o problema elas vão se perdendo também. Então qualquer tipo de opinião racional ou argumentativa contra a identidade de um grupo é tida como o quê? Fobia. Isso é crime. E você tem uma complexificação de tudo isso. E para a gente caminhar para uma conclusão, gente, existe uma crise crescente nas instituições tradicionais. Porque se a luta é pela constituição do self, se esse self autêntico ele tem que se dar numa relação direta do indivíduo com as suas escolhas e com essa série de narrativas, então todas as instituições que tentam impor um discurso, que tentam impor uma tradição, que tentam afirmar valores mais estabelecidos historicamente, são tidas como o quê? Instituições a serem criticadas, superadas. Ora, gente, quem assiste desenho da Disney sabe o que eu estou falando, né? Parece que todos os desenhos recentes da Disney, eles partem desse pressuposto, de que está todo mundo errado, em termos sociais, né? Você pega o filme Wicked, você pega Frozen, você pega Red, né, que é do panda vermelho, todos têm o mesmo tipo de ênfase, de que o problema, o mal a ser vencido, são pessoas que tentam impor uma visão mais tradicional de vida. O bem estaria dentro do nosso ser, ele está lá aguardando para ser manifesto. E a virada, ou dessa jornada do herói, por assim dizer, psicologizado, é quando finalmente essas pessoas ou se convencem a partir daquele indivíduo que quer colocar o seu self para fora, ou essas pessoas são vencidas de alguma forma e finalmente aquele bem interno, ele floresce, aquela identidade afirmada. Isso, gente, é a narrativa hoje principal na constituição da arte e de muitas expressões de arte contemporânea. Gente, depois de ler Mágico de Oz para os meus filhos, e eles amarem, e eu assisti Wicked, achando que era algo que ia dar continuidade à narrativa, eu falei assim, meu Deus, fui agora recorrer aos estúdios Ghibli. Tem demônio, tem fantasma, tem entidade japonesa, mas o mal é mal, o bem é bem, e a inocência ainda está lá. Você não assiste o filme tendo aquela impressão clara de que alguém está querendo te converter uma ideologia. Porque hoje é assim, qualquer história que a gente assiste, a gente fica a todo momento ali incomodado, porque existe claramente um uso ideológico das artes, que rouba a integridade daquilo que poderia ser uma experiência de narrativa bela. E é óbvio que, nesse contexto, a solidariedade social ela é minada, por isso, ética da autenticidade de Charles Taylor. Por isso ele fala, olha, ser autêntico, bom, num contexto plural, a gente, sim, tem que ter algum tipo de filtro daquilo que a gente vai se tornar. Mas isso não pode ser o fim. Busque para si bens que te levem a fazer o bem para o próximo, a se estender para os outros, a buscar bem comum. E ele defende muito a participação democrática. Ele fala, olha, se a gente ficar obcecado com nós mesmos e as nossas escolhas, a sociedade vai se fragmentar. E nesse contexto, o cristianismo passa a ser uma das instituições e tradições mais atacadas. Se a gente fizer uma pesquisa das críticas, principalmente à ética sexual cristã tradicional, você vai perceber que essa é a bola da vez. Esse é o inimigo a ser vencido. Essa é a instituição a ser superada. Porque, de fato,
a igreja cristã trouxe, há muitos séculos, uma revolução sexual. Isso foi falado aqui na série sobre sexualidade da Igreja de Esperança. E, de fato, o cristianismo trouxe uma direção para a sexualidade que, por milênios, ou pelo menos quase 2 milênios, foi o senso comum básico de como o ser humano deveria se comportar em relação às suas pulsões sexuais. E agora, com essa virada dessa segunda revolução sexual, a fé cristã passa a ser a instância de opressão primária. Por manter uma visão firme para a constituição do self, uma transcendência de Deus, da ordem da criação, das formas naturais em relação ao self, ou seja, você não pode separar gênero de sexo biológico. O cristianismo sempre afirmou isso. O gênero transcende o sexo biológico, mas não há como separar isso. Você tem um tipo de ruptura da realidade, da estrutura da realidade, que é impossível de ser feita. A própria acusação de que dentro de nós, gente, veja bem, sim, o Espírito habita dentro de nós, sim, o nosso coração é a partir de onde nós clamamos que fomos adotados pelo amor de Deus, mas as Escrituras e a tradição cristã também diz que dentro de nós existe o erro, o engano. Dentro de nós, lembra o que Jesus falou para os fariseus? Vocês falam para que a gente lave as mãos para comer, mas aquilo que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, é aquilo que sai de dentro. É isso que contamina o homem. É dali que vêm os assassinatos, os adultérios, o roubo, a mentira. Então Jesus diz essa básica afirmação de que do nosso coração procedem os males que afetam a vida e a cultura. E enquanto não reconhecermos isso, você sempre vai ser tentado a achar que o mal está em algum grupo que impõe uma pauta que me oprime. Mas quando a fé cristã diz que o mal está dentro de cada um de nós, todos, igualmente, se tornam carentes de uma graça. Os desafios à frente são imensos. Como lidar com este cenário? Como fundar uma identidade, além do self, que tenha Deus como horizonte? Ora, gente, é isso que a gente vai tentar responder nas próximas palestras. Deus abençoe.